Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Direto aos Fatos e hoje eu entrevisto o senador Eduardo Girão. O senador é a primeira vez que concorreu e já levou o cargo de senador, trazendo consigo toda a responsabilidade que envolve o cargo, mas ele está representando a nação muito bem quando pediu o impeachment de Alexandre de Moraes. Senador, muito obrigada por aceitar falar com a gente. Ô Camila, eu que agradeço, uma honra, uma alegria estar participando do programa que vocês fazem já há algum tempo, o Direto aos Fatos, e que tem uma grande repercussão. A gente já ouve dos colegas e da população, né? Eu gosto de andar nas ruas, gosto de andar nas feiras, e as pessoas elas estão gostando de política. Então, o trabalho que vocês estão fazendo é um trabalho primoroso para uma nação cada vez mais consciente, cidadã, e que cobre dos seus representantes. Obrigada, senador. Senador, o senhor recentemente fez um pedido de impeachment contra o ministro do Supremo Tribunal, Alexandre de Moraes. No que se baseia esse pedido? É a primeira vez que o senhor pede o impeachment de um ministro? Olha, do ministro Alexandre de Moraes foi a primeira vez, né? A gente deixou a poeira sentar depois da prisão do deputado Silveira, né? O deputado Daniel Silveira, na Câmara, que se excedeu, sem sombra de dúvidas. Respeito quem pensa diferente, mas vejo que ele cometeu algumas ofensas e que merecia um julgamento, né, na Justiça Comum, na própria Câmara dos Deputados, na Comissão de Ética, porque é ali o fórum específico para isso, né? Mas, ao mesmo tempo, o Supremo se aproveitou disso tudo, no meu modo de entender, e fez aí mais um ativismo judicial, né? Então, é algo que é recorrente, que precisa de um freio, e a gente deixou a poeira sentar, não fomos reativos. O pedido de impeachment não foi apenas meu, foi de um grupo de senadores que, depois de dialogar, de conversar com o pessoal, dos juristas da coalizão da Convergência, né, são centenas de juristas no Brasil, a gente analisou o abuso do Supremo Tribunal Federal a partir do inquérito ilegal, né, isso é que é importante, inconstitucional. Eles deram aquele inquérito de fake news aberto, né, 2 anos, e eles deram uma sequência com relação à prisão do deputado, né? Então, isso é muito perigoso. Isso abre um precedente de uma ditadura da toga, no meu modo de entender, que é a pior das ditaduras, né? Porque você não tem a quem recorrer, né? Já dizia Rui Barbosa, né? Então, isso abre um precedente tão assim delicado que o próprio STJ, já na semana retrasada, já abriu também um inquérito similar, espelhado no que o STF fez. Ou seja, uma coisa tão absurda, até quem não é do meio jurídico como eu, vê que é uma coisa que pende para uma injustiça muito grande. Por quê? Quem acusa é quem vai julgar, é quem é a vítima, é quem vai investigar. Então, é uma coisa muito arbitrária. E como diria Martin Luther King, né, que é um grande pacifista da humanidade, eu considero uma grande referência, ele dizia o seguinte: uma injustiça em algum lugar é uma ameaça à justiça em todo lugar. Ou seja, o STF, a gente não poderia ver injustiça, né? E a gente está vendo mais uma, não é a primeira, né? Já aconteceram várias vezes que eles invadiram a competência aqui do Senado, da Câmara dos Deputados, decisões esdrúxulas, né? E o Senado é conivente com tudo isso, no meu modo de entender. O Senado ele tem se acovardado, né? E durante várias gestões dos ex-presidentes, e não coloca para frente algo que é uma prerrogativa nossa, que é a CPI da Lava Toga, né, que é impeachment de ministros. Só quem pode fazer isso, Camila, e vocês que estão nos assistindo,
é o Senado, são os senadores, né? A Câmara não pode fazer isso, né? O próprio presidência da República não pode fazer isso. Quem tem na Constituição essa competência é o Senado, de investigar os tribunais superiores, e o Senado está abrindo mão, porque o que está acontecendo, para deixar bem claro, eu gosto até de desenhar, né? Sabe aquele sinal do infinito, né? Então, é algo muito parecido com aquilo, né? O Senado protege o Supremo Tribunal Federal e o Supremo Tribunal Federal protege o Senado. Como assim? Por causa do famigerado foro privilegiado, que já foi aprovado no Senado. Olha que coisa incrível. Foi aprovado no Senado, está há mais de 700 dias na gaveta do presidente da Câmara para aprovar o fim do foro privilegiado, mas graças a essa blindagem da corrupção, da impunidade no Brasil, todos os processos jurídicos de senadores e deputados vão para o STF, para os ministros do STF. Então, quando chega uma CPI da Lava Toga para investigar alguns ministros que têm indícios de desvio de conduta, enfim, chega no Senado, o que é que acontece? Né? Muitos desses senadores, desses parlamentares, têm processos contra eles nas mãos dos ministros, entendeu? E fica um ciclo vicioso. Por quê? Porque fica esse jogo de um protegendo o outro, porque um está na mão do outro. E aí, 1/3 dos parlamentares do Brasil, aqui em Brasília, tem problemas na justiça, sem falar com os correligionários desses parlamentares. Então, não tem como ir para frente, né? A população já está entendendo isso, e só tem uma maneira da gente resolver essa situação de uma vez por todas. Acabando com o foro privilegiado, porque aí os parlamentares vão para a justiça comum, os processos dele não vai ficar dependendo de Supremo, que tinha que analisar, Camila, a Constituição, como é nos Estados Unidos, por exemplo, né? Analisar questões relativas à Constituição, e não dezenas de milhares de casos como o Supremo aqui analisa, banalizou. Então, a gente precisa rediscutir o sistema judiciário no Brasil, ter mandato para esses ministros, não podem ser vitalício, ter mandato, um processo de escolha diferenciado, né? Onde seja profissionais da carreira, né? Que consigam chegar por méritos, com conhecimento, com saber, uma lista tríplice para o presidente escolher algo assim que venha de dentro da instituição, para que se possa ter mais justiça no Brasil. Então, a gente tem um caminho de acabar com o foro privilegiado, e o outro caminho, trocar os representantes aqui em Brasília, trocar senadores, trocar deputados federais, né, que não colocam isso para frente, né? Então, a população tem que oxigenar aqui dentro, né, e é através do voto. Não tem outro jeito. Não é na violência, não é com base em agressão, em ofensa, não é com outro instrumento a não ser com o voto, que o povo brasileiro, cada vez mais com programas como o de vocês, né, que eu estou participando aqui, isso está fazendo que muita gente se desperte para acompanhar a política do Brasil. Senador, o senhor pode falar mais um pouquinho sobre o pedido do fim do foro? Eu estou questionando porque isso é uma coisa que a gente bate nas redes e nenhum deputado fala nada, nenhum falou, não, está na gaveta, tenham calma. Ninguém falou isso, a gente sequer sabia que isso tinha sido levado para frente. Muito pelo contrário, o que a gente vê na Câmara dos Deputados hoje é uma inversão de valores, né? Querem fazer uma votação, queriam fazer a toque de caixa depois da prisão do deputado, eles queriam fazer uma PEC da imunidade. Você lembra disso? Você acompanhou isso? Na verdade, ela está mais parecida com a PEC da impunidade, porque coloca os parlamentares acima, completamente, são verdadeiros majestades, né? Ou seja, vão ser intocados, e não. Quando eles cometerem crimes, quando eles errarem, tem que existir um processo da justiça comum, por que não? Né? E também da comissão de ética da casa. Mas
Não. Em vez de votar o fim do foro privilegiado, que acaba com essa blindagem, né, que o Brasil, infelizmente, é um dos poucos países do mundo que se tem o foro privilegiado para autoridades, né? Normalmente, quando tem nos países, é ali o presidente do Senado, o presidente da Câmara, o presidente da República e mais alguns outros cargos estratégicos. O Brasil são milhares de políticos, né, que são blindados com o foro privilegiado. E esse é o ciclo da impunidade, isso que acontece de você se sentir deuses, né, quase Deus, né, semideuses, e alguns até têm certeza que são, né, no país e aí em alguns poderes da República. Senador, o senhor também questionou o ministro Marco Aurélio sobre a história do André Rep. O senhor, inclusive, entrou com pedido de impeachment. Em que pé está? Camila, esse é o grande... Você foi agora na pergunta em que pé está. Olha a sabedoria da sua pergunta. Infelizmente, os últimos presidentes do Senado, né, engavetaram todos os pedidos de impeachment de ministro do Supremo e todas as CPIs dos tribunais superiores. Só eu assinei 3 desde que cheguei aqui. Tudo que vem para fazer esse processo de investigação, eu chego junto, porque eu acredito que a verdade tem que vir à tona de forma completa. Não como estão querendo fazer agora, na CPI da Covid, porque querem investigar apenas a União. E eu imediatamente propus uma CPI que investigasse União, estados e municípios, porque eu sei que os desvios ocorreram muito em municípios e estados, tanto é que as operações da Polícia Federal aí foram dezenas nos últimos meses, aí, com mais de 1.000 mandatos de busca e apreensão, de prisão preventiva, enfim. Mas o que aconteceu com o nosso pedido de impeachment do ano passado, do ministro Marco Aurélio de Mello, que libertou o traficante André do Rap, e muitas coincidências estranhas ocorreram ali naquela libertação. Uma das coisas que foi muito estranho, o advogado do traficante entrou várias vezes no Supremo, e quando caía em certos ministros, ele retirava, e caía até chegar no ministro que libertou, né? Então, e muitas outras situações que a gente colocou no nosso pedido, né? E a gente esperou que o presidente Davi Alcolumbre colocasse, talvez na ingenuidade nossa, aí, na boa-fé, mas ele engavetou não só esse, mas como dezenas de outros pedidos na gestão dele, do próprio Gilmar Mendes, né, que está na crista da onda agora, o Lewandowski, do próprio ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, que é o Toffoli, Dias Toffoli. Vários outros pedidos sequer foram analisados, ou seja, uma decisão, uma canetada de que é o presidente, chega em gaveta e fica por isso mesmo. Isso não é certo. CPI da Lava Toga é um direito da minoria. Nós conseguimos as assinaturas necessárias, tinha que ter sido levado pelo menos ao plenário para se deliberar, e não foi, né? Então é aquela coisa, quando interessa politicamente, faz alguma coisa nesse sentido. Quando não interessa, então é um jogo, viu? Eu já aprendi aqui, Camila, que um grande problema do país é o populismo. É o populismo. Você votar não de acordo com a sua consciência, né? Mas você votar para não milindrar um grupo de sindicalistas, um grupo de certas pessoas, e você não quer estar, como é que eu digo assim, contrariando certos setores. E aí o país vai indo para o buraco, né? Então, por isso que eu sou contra a reeleição. Sou totalmente contra a reeleição, especialmente no Executivo. Acho que não deveria ter reeleição nem para prefeito, nem para governador, nem para presidente, porque a pessoa já começa o mandato pensando, articulando como é que faz, o que é que vai precisar fazer para ficar depois na reeleição. Então, isso não é legal, isso faz que a pessoa não tenha medidas importantes para o país, mesmo que impopulares, né? Certos remédios amargos, mas que são saudáveis para a nação, ele não toma porque vai deixar
de ganhar voto na reeleição dele. Então, isso é terrível, mas esse país é tão fantástico, tão maravilhoso, tão rico, que mesmo com esses descasos dos últimos governos, com Petrolão, com Mensalão, com tudo isso, Operação Greenfield, né, Lava Jato, que mostrou esses absurdos que vinham acontecendo, a corrupção institucionalizada no país, com tudo isso, o país ainda é um país forte. A gente sabe do potencial do Brasil, que ele pode ainda, se tivesse uma gestão, Camila, minimamente responsável, as coisas andariam muito bem. Eu vejo, eu reconheço, eu tenho uma postura de independência, tá? Aqui em Brasília, critico o governo quando tem que criticar, o governo federal, elogio quando tem que elogiar, e vejo muitas coisas positivas também, né? Como a questão, por exemplo, dos ministérios, a formação dos ministérios, com pessoas altamente capacitadas, que servem ao país com muita competência, né? E a gente percebe um movimento importante em algumas pautas. Agora mesmo, a pauta da PEC emergencial, que nós aprovamos na semana passada, com muita responsabilidade fiscal, né? E socorrendo quem precisa com auxílio emergencial, mas tendo também uma contrapartida, né? Porque se a gente não tiver essa responsabilidade fiscal mínima com as contas públicas, a inflação estoura, né? O dólar sobe, tudo complica, a inflação volta. Então, eu vejo positivo, como vejo também aspectos negativos, como, por exemplo, o que aconteceu com a indicação do ministro para o Supremo Tribunal Federal. Acho que o Planalto errou, né? E a gente está vendo as decisões desse ministro, o ministro Cássio Nunes, que inclusive é do Nordeste, pertinho ali da minha terra, né? E não tenho absolutamente nada pessoal com ele, nem contra nenhum dos ministros. Mas eu declarei meu voto publicamente contra o ministro Cássio Nunes, contra a indicação do presidente da República, porque vi que estava indo pelas mãos do Centrão, né? E que isso tinha uma cobrança de fatura. Então, desde que ele chegou no Supremo Tribunal Federal, começou a soltar muitos corruptos da Lava Jato, muitas decisões controversas, e está agora na mão dele. Olha só, espero queimar minha língua, e eu disse isso. Quando votei publicamente contra ele. Foram só 2 senadores que votaram publicamente contra ele, e eu disse que eu iria pedir desculpas publicamente se ele tivesse atitudes diferentes do que eu acreditava que ele ia ter, como, por exemplo, acabar com a Lava Jato. Então, é isso que eu percebo nas 3 esferas do poder, não é apenas no judiciário, no legislativo também, quando vota o abuso de autoridade na calada da noite, né? Amarrando os promotores e juízes, que eu considero heróis da nação, né? Considero esses promotores e juízes que tiveram à frente da Operação Lava Jato grandes brasileiros que evitaram que esse país quebrasse, recuperaram mais de 4 bilhões de reais em dinheiro até agora, mas tem muito mais ainda, tem muito mais gente para prestar conta com a justiça, e considero também que a presidência da República erra, né, quando tenta, por exemplo, o COAF, joga o COAF para um lado, para o Ministério da Economia, depois joga para o Ministério da Justiça, depois coloca como apêndice no Banco Central, um órgão importante no combate à corrupção, mas eu vejo acertos e erros, e a gente está aqui para votar pelo Brasil, pelo bem dessa nação. Só lembrando para você que o pedido de impeachment, que eu esqueci de dizer o nome dos meus colegas que assinaram com a gente, o pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes foi assinado pelo senador Lazier Martins, do Rio Grande do Sul, pelo senador Stevenson Valentim, do Rio Grande do Norte, e pelo senador Cajuru, de Goiás, também, além da minha assinatura pelo Ceará. Senador, o senhor falou da CPI da Lava Toga, que conseguiu votos o suficiente para ser pautada. Então, vocês conseguiram voto suficiente? Conseguimos, nas 2 primeiras requisições, nós conseguimos os votos suficientes para a instalação imediata da CPI da Lava Toga. O povo brasileiro que quer o judiciário passado a limpo, né? Foi algo, não é de hoje que o povo brasileiro legitimamente, eu não tiro essa legitimidade do povo de expressar que o STF é uma vergonha nacional. Acredito que o STF é importante como instituição para a democracia,
mas acredito que está faltando o Senado fazer a parte dele, que é com a CPI da Lava Toga e com pedidos de impeachment. Olha, é fundamental para o país. A gente só vai realmente decolar quando a gente tiver a CPI da Lava Toga ou impeachment de ministros prontos. O país precisa disso, demais. Nós precisamos de uma reforma política, Camila, precisamos de uma reforma política. Nós precisamos de uma reforma tributária, precisamos de uma reforma tributária. Nós precisamos de uma reforma administrativa, 100% de acordo que precisamos de uma reforma administrativa. São urgentes para o país. Mas a grande reforma, a grande crise que a gente está vivendo, e que é a mãe de todas as reformas, para mim, para muitos colegas aqui, é a reforma moral, a reforma ética do país. E isso passa por uma depuração também do Poder Judiciário. Nós já tivemos senadores cassados aqui, nós já tivemos deputados cassados no Brasil, nós já tivemos presidentes da República impeachmentados, né, que receberam impeachment, 2 presidentes da República. O único poder da República que ainda não foi investigado foi o Poder Judiciário. Por quê? Eles estão acima dos demais poderes? Não estão. Então, isso está causando realmente uma crise muito grande no aspecto de insegurança jurídica do país, né? Porque eles têm forma, no outro dia eles decidem de outra, ou seja, conforme o vento dá, eles vão decidindo. Porque, sabe por quê? No meu ponto de vista, respeito quem pensa diferente, virou uma casa política. O Supremo Tribunal Federal do Brasil virou uma casa política, né? E isso é muito ruim, porque onde entra a política por uma porta, né, sai a justiça pela outra. Essa é uma frase que eu não lembro aqui de quem é, mas é de um grande jurista, não sei se foi de Rui Barbosa também, mas essa frase é uma frase que martela muito na nossa mente, na nossa consciência, né, porque é a mais pura verdade. Senador, o senhor falou que o Alcolumbre, quando presidente do Senado, não pautou os pedidos de impeachment, mas, em compensação, Rodrigo Pacheco disse, quando estava concorrendo à vaga, de que se surgissem fatos novos, ele pautaria os pedidos. O senhor apresentou fatos novos, ele vai pautar? Olha, a gente acredita no bom senso do ser humano, né? Assim, eu não votei no Rodrigo Pacheco, votei na senadora Simone Tebet por uma questão de coerência, achava, na época da eleição, analisei muito, refleti muito e vi que o Senado precisava ser independente. E a senadora Simone, ela tem muitas pautas que eu abraço, pautas conservadoras, né, que a gente acredita no ponto de vista de costumes, e liberais no ponto de vista da economia. Uma pessoa que torce pelo Brasil também, e eu não votei no senador Rodrigo Pacheco porque eu vi apoios muito contraditórios junto à candidatura dele, desde o presidente Jair Bolsonaro, Planalto, até o PT, e o presidente Davi Alcolumbre. Então, quer dizer, uma salada que eu não entendi. Mas eu dei entrevistas, inclusive, antes da eleição, meu voto foi aberto, meu voto, desde o início, foi aberto para mostrar para a população em quem eu estou votando, né? Muitos aqui insistem em deixar o voto secreto, mas eu deixei claro que, mesmo se a senadora Simone Tebet perdesse como perdeu, o Senado iria ganhar com o senador Rodrigo Pacheco, porque é uma pessoa... uma pessoa da área jurídica extremamente compenetrado, trabalhador, responsável, de diálogo, e eu acho que o Senado ganhou em estatura. Nada contra o presidente Davi Alcolumbre, contra a pessoa dele, mas a postura dele de engavetar esses pedidos, de não deliberar, o voto aberto que elegeu ele, inclusive, foi através do voto aberto, ele não deliberou sobre isso. Inclusive, no discurso de posse, Camila, foi engraçado, porque ele, depois de eleito, o primeiro discurso, ele já disse assim, vamos acabar com o segredismo na Casa da República, no Senado. E não fez isso durante toda... Para você ter uma ideia,
ele reuniu 2 vezes durante 2 anos que passou a mesa diretora, ou seja, absurdo o que aconteceu. E o senador, mas eu acredito que o senador Rodrigo Pacheco, ele vai ter uma outra postura, mas é uma pessoa que está muito pressionada nesse momento pelo que está acontecendo no Brasil, com relação à pandemia da Covid. Está existindo um clima muito pesado aqui dentro da casa. Por isso eu peço a vocês que estão nos assistindo nesse dia, que façam vibrações boas para o Brasil, boas para essa casa, né? Porque às vezes é um peso muito grande, inclusive espiritual, digo para você, viu, Camila? As pessoas que têm sua fé, seja católica, seja espírita, seja evangélica, de outra religião, ore pelo Brasil, pelos governantes do país, desde o presidente, senadores, deputados, prefeitos, governadores, vereadores, porque para que essas pessoas tenham discernimento, sabedoria para lidar nesse momento de pressão, para o bem comum, né, que pensem não nas suas eleições, né, que pensem no bem comum, né? Tem muita gente passando fome, muita gente desempregada, né, com esses lockdowns todos que estão acontecendo, e eu discordo. Acho que tem outras maneiras, né, de se fazer a coisa com responsabilidade. Eu sou a favor, por exemplo, do uso de máscara, sou a favor de vacina, sou a favor do distanciamento social, do álcool em gel, de limpeza, e também dos medicamentos com recomendação médica, claro, mas de medicamentos de tratamento precoce e preventivo. Por que não? Nós estamos numa guerra, e guerra você tem que usar todas as armas, né? Então, uma coisa não anula a outra, né? Então, se fez ideologia política ideológica de medicamentos como ivermectina, como cloroquina, como o zinco, que é vitamina, a vitamina D também, que estão ajudando as pessoas a não se internarem. Hoje, olha, eu já fiz lives, eu até sugiro para você, que tem uma repercussão muito maior do que a minha, eu já fiz lives aqui com especialistas, com médicos renomados, que mostram por A mais B, com ciência, com resultado clínico de poupar vidas, poupar sofrimentos, com a ivermectina, por exemplo. Eu tomo ivermectina há alguns meses já, zinco, vitamina D com recomendação médica, e meu pai, em São Paulo, Camila, em São Paulo, meu pai com 77 anos de idade, com comorbidades, sobrepeso, asma, bronquite, foi infectado pelo coronavírus, e sabe o que o médico dele disse? Triplique a dose de ivermectina. Ele triplicou a dose de ivermectina durante aquele período, praticamente assintomático. Passou super bem, já está curado. Por que querem esconder isso das pessoas? Por que tanta fúria, tanta ânsia em desqualificar esses medicamentos que cada vez mais países... Olha, a Associação Médica do Japão, será que Japão a gente não tem que ter credibilidade? Recomendando a ivermectina, cientistas aqui. Então, a gente tem que salvar vidas agora, é hora de deixar a política de lado, sabe? De deixar a política de lado. Pouco me interessa se foi o presidente da República ou se foi a oposição do presidente da República que defende medicamento. Não é hora disso, é hora da gente saber se está dando resultado ou não. E por que não dá? Ivermectina, não sei se você tem criança, Camila, mas eu tenho 5 filhos e é administrado, né? É administrado para crianças, inclusive, né? Então não tem efeito colateral quando é administrado de uma forma com recomendação médica. Não tem, né, contraindicação. Então é algo assim estarrecedor, essa cegueira política e ideológica, mas eu quero dar uma boa notícia para você, de primeira mão. Na próxima segunda-feira, dia 15, nós vamos fazer uma audiência pública. Nós conseguimos aprovar no Senado uma sessão temática de debates com cientistas pró e cientistas contra o tratamento preventivo e precoce. Eu acho que a verdade ali vai mostrar com estatísticas e vai ser muito interessante. Eu convido você a assistir esse debate, a acompanhar esse debate que vai passar ao vivo na TV Senado para todo o Brasil.
Perfeito, vou até fazer a retransmissão para o pessoal aqui do canal, porque esse é um assunto realmente importante, porque vai ditar as nossas vidas frente a esse tal de novo normal que estão querendo colocar. Senador, falando em novo normal, ivermectina, Covid, enfim, o senhor também pediu a CPI do Covidão. Por quê? Pedi a CPI, não exatamente, vamos dizer assim, voltada como alguns colegas querem, no meu ponto de vista, é uma questão meramente político-partidária, né? Voltado só para a União, né? A nossa ideia é voltar para União, estados e municípios, porque a gente sabe que aí vai ser uma coisa independente, né? Não vai ser só com o objetivo de atingir o governo federal, por uma questão eleitoreira. Então, quem está querendo fazer isso já conseguiu as 27 assinaturas, ou seja, é uma questão meramente política eleitoreira, né? No meu modo de entender. Eu não consegui ainda as assinaturas da minha CPI, da CPI que investiga estados, municípios, né? E União também. E eu espero, e com esse programa aqui eu sei que isso vai repercutir, que você possa cobrar do seu senador, né, que ele assine a nossa CPI, porque a nossa CPI é uma CPI independente. Ela vai investigar esses escândalos que estão acontecendo nos estados e municípios, vai investigar também possíveis omissões que possam estar acontecendo na União, mas nós estamos com fatos concretos no pedido de CPI, fatos determinados, né? As operações da Polícia Federal nos estados. Meu estado, o estado do Ceará, escancarou o Consórcio Nordeste, não sei se você ouviu falar. O Consórcio Nordeste é um consórcio que é formado por governadores do Nordeste, muito sintonizados, alinhados ideologicamente, né? E esses governadores compraram 300 respiradores, vou repetir, 300 respiradores, e até agora não receberam. Esses respiradores foi um calote, e foi comprado da indústria da maconha. Não me pergunte o que é que tem a ver maconha com respirador, que eu não sei. Mas o fato é que essa indústria da maconha são duas empresas que foram, uma a Hempshare e outra a Hempcare, né? E, inclusive, o meu estado gastou 10 milhões com esse consórcio, 10 milhões de reais, e não recebeu. Aí eu fui correndo lá no Ministério da Saúde, falei lá com o ministro, e disse, ministro, meu estado recebeu esse calote aqui. Imediatamente o Ministério da Saúde mandou repor, ou seja, não quis saber se o meu estado é governado por petista, como tem que ser, né? De uma forma imparcial para ajudar. E eu reconheço, o governo federal imediatamente mandou repor, né? Então, eu fico estarrecido com o que está acontecendo, porque esse consórcio Nordeste está aí. Teve operação policial, eles gastam aqui em Brasília, Camila, mais de 2,5 milhões, o número é esse, se eu não me engano, de aluguel em salas, que ninguém sabe o que é que eles fazem. Salários astronômicos dos seus dirigentes, e ninguém sabe. Cadê? Vamos investigar isso? Vamos investigar? Outra coisa, hospital de campanha. Eu não sei se no teu estado teve isso. No meu fizeram um hospital de campanha, gastaram 96 milhões de reais no hospital de campanha, 96 milhões de reais no hospital de campanha, e em 4 meses e meio começou a chover denúncia de superfaturamento, de certas coisas. Em 4 meses e meio, desativaram o hospital de campanha no estádio municipal, no estádio de futebol. O que é que significa? Por que aconteceu isso? Né? Para esconder o quê? E aí, agora, quando a pandemia está avançando impiedosamente sobre a população, eles simplesmente... nós não temos hospital de campanha. Aí tem que fazer lockdown para fechar tudo. É criminoso isso. Todo mundo sabia, Camila, qual é a idade do seu filho? Eu tenho um de 5 e uma de 12. Uma de 5, uma de 12. Então, realmente são muito jovens, né? Mas eu tenho umas adolescentes que todo mundo sabia que essa segunda onda ia chegar. Como é que se fecha
hospital de campanha com 5 meses depois de gastar essa fortuna. Então, são coisas realmente que a gente fica muito preocupado, sabe? Muito preocupado, e eu espero que essa CPI a gente consiga efetivamente realizar, e eu conto com o apoio de vocês aí para cobrar aos seus representantes aqui no Senado para assinarem a nossa CPI. Cobrar com a gente mesmo, senador. A gente cobra tanto que tem até deputado e senador que bloqueia a gente. O senhor falou do meu estado. Eu estou em São Paulo, senador, com João Dória. Então, o senhor já sabe qual é a minha situação aqui. Olha, pois é, inclusive eu fiquei estarrecido com a notícia agora há pouco aí de São Paulo, não sei se está confirmado. Fiz até um pronunciamento no Senado essa semana, porque se tem uma coisa que está segurando a onda, Camila, no país, é o futebol. Os campeonatos que têm acontecido, e aí eu rendo as homenagens à CBF, eles têm deixado as pessoas com a imunidade maior. Por quê? Porque aquilo é amor, aquilo é entretenimento, é lazer que as pessoas têm no momento de dificuldade. Então, é uma alegria no meio de dor, de sofrimento. Como é que se tira a realização de eventos em estádios que não tem torcida? O ambiente... Eu fui presidente de clube, né, em 2017, do Fortaleza, e acompanhei esse processo agora e vi, olha, a testagem dos jogadores, a testagem dos árbitros, a testagem dos gandulas, da comissão técnica, é tudo feito cientificamente. Não tem lógica interromper essa atividade econômica e social que tem levado para as pessoas o único lazer, praticamente, nesse momento. Então, essas transmissões, elas são uma bênção, são uma dádiva, né? São heróis também que estão ali, como os profissionais de saúde são, como os profissionais de segurança são, principalmente no meu estado, que a gente vive uma pandemia também da violência lá. E eles estão encerrando em São Paulo, eu vi essa notícia hoje, encerrando o campeonato estadual. Isso não era para acontecer, porque é tudo muito controlado. O estádio ali são 200, 300 pessoas, só todas testadas, não tem torcida. Então, realmente, são medidas que não têm base na lógica, e eu espero que o governador João Dória ele repense sobre isso, porque está tirando aí um fator importante de autoestima, um fator importante que faz com que as pessoas até fiquem em casa como ele quer, entendeu? Então, assim, espero bom senso nessa decisão. Não sei, senador, esperar bom senso do João Dória e esperar que Lula seja inocente. Ele fechou a igreja, acabou com o jogo, tirou a escola de criança. Tá realmente bem preocupante o estado de São Paulo. Inclusive, a gente está brigando para que se paute o impeachment dele. Olha só, o senhor brigando para pautar impeachment de ministro e a gente para pautar impeachment de governador aqui. Senador, sobre o caso do deputado federal Daniel Silveira, a prisão dele foi mantida na quinta-feira pelo ministro Alexandre de Moraes. Como o senhor analisa essa decisão? A prisão desse deputado não é arbitrária? Total. E essa é uma das bases do pedido de impeachment, né? É uma prisão que vem de um tribunal ilegal, né? Sem base do inquérito ilegal, sem nenhuma base na Constituição brasileira. Aquilo que eu falei, quem julga é quem acusa, é quem é a vítima, é quem investiga. Então, uma coisa assim, realmente muito preocupante. E essa decisão de se intrometer dentro, por mais que o deputado tenha errado, e errou, no meu ponto de vista, ele quebrou o decoro parlamentar ali, né? Por mais que ele tenha se equivocado e cometido excessos, ofensas, que merecem punição, inclusive da justiça comum, né? E da Comissão de Ética da Câmara dos Deputados, mas o Supremo não era para ter interferido, ter invadido uma competência nossa aqui do Congresso Nacional, principalmente da Câmara lá, que é aqui do lado,
para tomar essa decisão da prisão, né? Então, assim, é algo muito, muito preocupante, porque são 2 pesos e 2 medidas, né? Quando se foi lá na casa da ministra Carmen Lúcia, se pichou os muros lá, não sei se você lembra, a rua dela toda, o prédio dela, não se teve esse tipo de coisa, né? E tantas outras situações de abuso. O que é que o Zé Disseu falou sobre justiça? O que é que pessoas ligadas aí aos partidos de esquerda radical falaram sobre o Supremo Tribunal Federal? O próprio ex-presidente Lula, em algumas gravações, falando sobre o Supremo, e não acontece nada com relação a isso, né? Então, assim, são 2 pesos e 2 medidas. É casa política, né? É uma casa que quer legislar sobre aborto, por exemplo, né? Legisla sobre aborto, né? E nós fomos eleitos para isso, para representar os pensamentos da população brasileira que é contra, que é a favor da vida e contra o aborto, né? Porque não é nem questão de convicção religiosa, é ciência pura, né? Então, o Supremo, vez por outra, está aqui querendo legislar. Se eles querem legislar, que coloque seu nome à disposição e vá para a urna, passar pelo teste da urna, né? Se expor, né? Mas ali, infelizmente, não é bem essa a prática. E a gente fica estarrecido com essa escalada ditatorial do Supremo Tribunal Federal, quando legisla sobre droga também, né? Droga, os parlamentares que estão aqui é para legislar sobre droga, sobre porte de droga, sobre liberação de maconha, de cocaína, mas não, o Supremo está lá metendo o dedo nisso aí também, né? Batendo a colher nessa discussão que não tem nada a ver com ele, né? Que precisa de um debate com a sociedade junto aos seus representantes e que essa casa não está se eximindo de debater, de legislar sobre essas questões. Por exemplo, ano passado, 2019, aliás, primeiro ano que nós chegamos aqui, nós aprovamos no Senado, e já tinha sido aprovado pela Câmara, já foi sancionado pelo presidente da República, uma nova lei antidrogas no Brasil, né? Então, por que o Supremo fica voltando com isso aí? Então, precisamos de um freio no Supremo Tribunal Federal. Essa é uma conclusão que está cada vez mais consolidada na população, né? Eu espero bom senso, eu acredito no ser humano, sabe, Camila? Você pode dizer, poxa, mas não tem como, aí dá alguns nomes e tudo, mas eu acredito que, por exemplo, a maioria dos ministros do Supremo são pessoas cumpridoras dos seus deveres, íntegras e tudo. Tem, às vezes, uma tendência para política lá e cá, tem, né? Mas são cumpridores. Mas alguns ali que têm indícios de desvio de conduta precisam ser investigados, né? E a gente não consegue fazer por enquanto, mas vamos conseguir. Eu não tenho dúvida que vai chegar a hora. E no dia que a gente impeachment ou abrir uma investigação, vamos lá, não vou nem chegar no dia que a gente abrir uma investigação de um ministro, começar a olhar, a analisar as denúncias, os documentos e tudo que tem, eu acho que isso aí vai servir de uma pedagogia fantástica, entendeu? Para evitar o que está acontecendo, um ativismo judicial vergonhoso de uma casa que deveria resguardar a Constituição. Senador, ainda sobre os ministros, nós fomos surpreendidos com uma decisão de Edson Fachin de anular 4 condenações do ex-presidiário e ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Como o senhor vê essa ação do Fachin? Foi totalmente contrária à vontade popular. Sim, e assim é como eu falei, né? O Supremo ele vai dando as decisões como uma folha de uma árvore que o vento bate para um lado e bate para o outro, né? Foi assim na prisão em segunda instância, Camila. Lembra da prisão em segunda instância? As posições do Supremo? Está parado aqui no Congresso. De novo, a gente não conseguiu avançar com a PEC, nem com o projeto de lei, porque a prisão em segunda instância precisa voltar, já que o Supremo fez essa lambança, decidiu uma coisa em 2016, e ano passado decidiu outra, e ano retrasado decidiu outra, e a gente tem que deliberar, né? E aqui aí vem aquela coisa
dos parlamentares com problemas na justiça, essa coisa toda também que parou. Mas a prisão em segunda instância é importantíssima, tá? Tanto é que, se você pegar a maioria dos países, ali na primeira, segunda instância já é preso, né? E no Brasil, quando você chega à terceira e quarta instância, geralmente se confirma, 90 e tantos por cento se confirma a decisão da primeira instância. Não tem por que ficar protelando. É para proteger crime de colarinho branco. Quem tem condição de contratar grandes advogados? No meu ponto de vista, é isso que acontece, tá? Impunidade, uma prisão em segunda instância. Então, a gente, voltando para essa decisão que aconteceu do ministro Fachin, a princípio, eu vi, né, quando surgiu aquela notícia, que ninguém estava esperando aquilo segunda-feira, e a gente viu, assim, o cidadão de bem, né, a pessoa triste, muitas vezes alguns revoltados, né, porque é uma provação muito grande, a gente vê o que está acontecendo, né, a destruição de uma conquista do povo brasileiro, porque a Lava Jato, ela é um patrimônio imaterial do povo brasileiro, independente de quem é que foi o juiz, quem é que foi o procurador, não. A Lava Jato é uma referência positiva do Brasil, gente, para o mundo todo. O mundo todo reconhece o Brasil, essa operação que limpou a história do nosso país, colocando pela primeira vez políticos corruptos, empresários corruptos atrás das grades. Então, foi uma operação que me trouxe para a política, Camila. Eu estou aqui inspirado pela Lava Jato, né, querendo participar desse momento de construção, de ética, de continuar a limpeza no país. E o que a gente está vendo hoje é o que aconteceu um pouco na Itália, na Operação Mãos Limpas, né? É o crime reagindo. O crime reagindo, facilitando, tanto em todas as esferas de poder, para que a impunidade continue, né? E a gente viu esse desfecho. A princípio, quando eu vi essa notícia, eu disse, poxa, mas o ministro Fachin sempre, pelo menos nessa questão de combate à corrupção, ele sempre tinha sido favorável à Lava Jato, contra os corruptos. O que aconteceu? E aí a gente começou a ver, analistas também, refletir com os colegas aqui, não, isso talvez ele tenha evitado, né? Eu prefiro acreditar nisso, viu, Camila? Mas estou muito atento aos desdobramentos, mas no primeiro momento eu disse, não, isso aqui ele fez para tirar da segunda turma, né? Porque aí, pelo menos, temos a chance da Justiça Federal, do Distrito Federal, aqui em Brasília, recuperar todos os processos do Lula, analisar e julgar e condenar de novo. Mas, quando o Gilmar Mendes, né, o ministro Gilmar Mendes, no dia seguinte, continuou... e para poupar essa decisão do Fachin, eu tinha visto também, para poupar, né, a Operação Lava Jato em si, né, porque aí não desfaria outras situações que vêm a reboque. Como, por exemplo, a questão da suspeição do ministro Sérgio Moro, né? Mas no dia seguinte, quando o Gilmar Mendes peitou lá e colocou, não, vai continuar aqui a suspeição do Moro, não é essa decisão do Fachin que vai tirar. Então, a gente já vê ali algo muito preocupante nisso tudo, ficamos pensando, pô, isso foi um jogo combinado, mas eu prefiro acreditar que o bom senso vai reinar. Difícil, é difícil, eu sei, para muita gente, mas eu acredito no ser humano, acho que o ser humano ele tem a capacidade de rever seus erros, de colocar a cabeça no travesseiro e ver, meu Deus, o que é que eu estou fazendo, para onde é que eu estou indo, sei lá, o mínimo de espiritualidade, de remorso com o que está fazendo com o país, que ele vai daqui a pouco embora, porque a gente tem uma vida, Camila, a gente vive, sei lá, 80 anos, 50, alguns menos, outros 100, mas a gente está aqui na terra de passagem, mas nossos filhos vão continuar, nossa história vai continuar, os nossos netos vão continuar, então vamos deixar algo melhor para os nossos netos. Então eu acredito na capacidade do ser humano pensar, diz, não, eu estou errado, mas agora eu vou corrigir isso aqui. Eu acredito, sinceramente, nisso, sabe? Até às vezes por intervenção divina mesmo, acredito, e acho importante a oração nesse sentido. Então, eu quero acreditar que o ministro Cássio Nunes, que está com
bola na mão agora, ele pediu vistas do processo, está 2-2, ele vai desempatar, ele que foi indicado pelo presidente Jair Bolsonaro, que eu votei publicamente contra o ministro Cássio Nunes, porque acho que ele foi levado pelo Centrão, já disse isso aqui, mas eu espero que ele reveja, que ele repense, que a família chegue junto, né? E isso acontece, né? E que a história dele não seja manchada por uma decisão de que o Sérgio Moro, que foi um dos artífices, né, dessa operação, um baluarte nessa operação. Eu acho que a gente não deve personalizar em ninguém, mas ele foi nomes importantes que, poxa, ele não vire bandido, não vire, deixe de ser mocinho, né, que estava prendendo, e quantas pessoas ele prendeu, que a gente sabe, né, de tudo que aconteceu, já viu, e está soltando um por um, estão soltando agora, né, um por um com essas decisões, e ele vai virar o bandido, é essa a inversão de valores. Então eu espero que o mínimo de bom senso, que a gente mantenha os nossos princípios nisso, e que o ministro mostre que as pessoas de bem nesse país, né, vão ser reconhecidas de alguma forma pela decisão dele, né, que ele não rasgue na cara da gente uma situação dessa e que a gente fique impotente, né? Então, eu acredito muito que o bem prevalece, que a verdade vai... Se não prevalecer, é porque não terminou ainda, né? Mas eu acredito muito que nós vamos ter um país digno, um país fraterno, um país solidário. O voto vai ser importante. As próximas eleições vão ser importantes para a gente ir mudando. A natureza não dá saltos, não é do dia para a noite que a gente vai mudar, né? Você vê que para tirar esse esquema de petrolão, de mensalão, tudo isso foi uma operação de político. Foi preciso um presidente da República assumir também para quebrar para fazer uma ruptura desse sistema político corrupto, carcomido, mas esse sistema tenta voltar, é um sistema mesmo, né? Mecanismo mesmo, e que as pessoas de bem, Camila, as pessoas que querem o certo, porque uma coisa que eu aprendi na vida é o seguinte: o errado vai continuar sendo errado, mesmo que todo mundo faça. E o certo é certo, mesmo que ninguém faça, né? Então, eu espero, sinceramente, como Martin Luther King disse, grande humanista e pacifista, que ele diz assim: o que me incomoda não é o silêncio dos bons. O que me incomoda não é o grito dos violentos. O que me incomoda é o silêncio dos bons, né? Então, você tem dúvida que a maioria dos brasileiros, trabalhadores, pessoas de família íntegra e tal, eles corroboram, eles coadunam com a corrupção, com a impunidade? Eu acredito que não. Eu acredito que o povo brasileiro, que é um povo trabalhador, que é um povo que é digno e um povo de valores, de princípios. Aqui nós somos a maior nação católica do mundo, a maior nação espírita do mundo, talvez a maior nação evangélica do mundo, né? E todo mundo convive bem. Olha que nação fantástica, rica, que o mundo todo admira o brasileiro pela alegria dele, pela hospitalidade dele, né? Então, eu acho que o destino desse país é muito melhor. Então, que essas pessoas boas se juntem, Camila, e cobrem seus representantes, se manifestem, já que a gente não pode ir para as ruas. E eu disse no pronunciamento aqui no Senado, disse, olha, se o povo tivesse podendo ir para as ruas, não tivesse aí essa pandemia, tava milhões de pessoas nas ruas com essa decisão agora, gente. Concorda, Camila? Milhões de pessoas nas ruas. Mas a gente pode fazer isso pelas redes sociais, colocar a nossa opinião, não se intimidar com certas decisões e mostrar o nosso posicionamento, pedir nossos representantes que se manifestem. Eu acredito que o bem vai prevalecer e que a verdade vai vencer. Senador, o senhor falou do ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro. O senhor não acha que a Vaza Jato e aquele conteúdo bem pesado das mensagens não acabaram prejudicando e até tirando um pouquinho o conceito de uma operação que livrou o país de diversos corruptos? Não, Camila, eu vi essas mensagens que foram mensagens, diga-se de passagem, roubadas, né?
Isso jamais deveria ser validado, né? Quer dizer, é uma inversão de valores, né? E o Supremo, no meu modo de entender, usando a política, né? Ele validou uma coisa que não deveria validar, né? E agora se tem movimento no Conselho Nacional do Ministério Público para punir os procuradores também, né? Ou seja, é algo assim surreal do que a gente está vendo, né? De brasileiros que conseguiram colocar pela primeira vez políticos corruptos, empresários corruptos, e ali foram conversas naturais, eu não vi nada demais, conversas naturais dos procuradores com juízes, tá? Então, assim, algo de quem está querendo trabalhar, fazendo certo, não voltado para partido político nenhum, sabe? E isso aí os caras invertem na retórica da coisa, querer descredibilizar uma operação desse tamanho por mensagens roubadas, né? Por mensagens roubadas, é algo assim surreal, e mensagens que eu não vejo tanta impacto nelas, muito pelo contrário, eu vejo pessoas serenas, querendo fazer um serviço para o Brasil, né? E olha o que essa operação, Camila, o que ela inspirou, não foi só da política não, viu? Novos jovens aí, querendo ser juízes, querendo ser promotores, inspirou tanta gente boa para pegar esse país aqui e fazer o que é certo nesse país. Então, a gente não pode deixar isso acabar. Sou um convicto favorável à Operação Lava Jato, né? Assim, totalmente favorável. É um patrimônio do povo brasileiro. Nós vamos lutar, mesmo vendo esse quebra-cabeça se movendo para destruir a Operação Lava Jato a partir dos 3 poderes da República. Senador, onde a população pode acompanhar o trabalho do senhor? Quais são as suas redes? Eu lhe agradeço por essa, eu sou meio tímido para fazer isso, mas eu peço a você que nos acompanhe, né? A gente tem uma linha lá, é o Eduardo Girão Oficial, né? Tanto no Facebook quanto no Instagram, Eduardo Girão Oficial. Eu respondo as perguntas quando são colocadas com respeito, sempre procuro. Até a gente escreve, eu faço questão de se aprofundar nos temas de debates que a gente faz na rede. Sempre que eu tenho tempo, é uma forma de eu fazer uma prestação de contas. Nunca critico ninguém pelo lado pessoal, jamais, nenhum, nem ministro, nem presidente, nada. Torço pelo Brasil. Você vê as minhas votações aqui, tem sido 85%, 90% com o governo federal, por convicção, né, de que são pautas importantes que têm sido encaminhadas. Discordo de uma ou de outra e coloco as razões que eu discordo, né? Mas eu voto a favor do Brasil. Eu não sou nem governista e nem oposição, né? A gente tem uma linha aqui independente, com liberdade para votar pelo Brasil e pelos brasileiros, e acredito que isso é importante, a independência para se posicionar. Acho que o Brasil está num processo de evolução no aspecto político da democracia, que é uma democracia muito jovem ainda, a nossa democracia, se você comparar com outros países do mundo, e tem muito, a natureza, como eu disse, não dá saltos, tem muito a gente evoluir, às vezes dá um passo para trás para ir para frente, mas acredito que vai ser através do voto, olha a responsabilidade do voto, que a gente vai construir um Brasil mais justo, fraterno, rico, né, com protagonismo internacional novamente, e a gente precisa ter esse momento de serenidade. Não é hora de briga, não é hora de falar em 2022, é hora, nesse momento, de a gente salvar vidas, de a gente buscar a verdade sobre esses medicamentos que eu estou convencido que, através de uma recomendação médica, esses medicamentos de tratamento precoce, preventivo, eles são sucesso, êxito total. Tenho isso, testemunho que eu dei aqui a você, meu e da minha família, e convido novamente a vocês a assistirem na próxima segunda-feira, dia 15, 10 horas da manhã, um debate que a gente vai ter pela TV Senado ao vivo, com especialistas falando sobre esse assunto. Senador, eu quero agradecer ao senhor a sua disponibilidade de nos atender, de esclarecer, sem medo de falar o que pensa. Eu gosto de gente que se posiciona
sem medo de sofrer retaliações. Então, muito obrigada pela atenção do senhor. Muito obrigado, Camila. Parabéns pelo trabalho. E nós estamos aqui sempre à disposição para trocar ideias pelo Brasil. Muita paz. Vai dar certo. Pessoal, as redes do senador estão aqui na caixa de informações. Setinha, onde está escrito o título do vídeo. A caixa de informações estão todas as redes, os primeiros itens. Peço para vocês que não se esqueçam de curtir, compartilhar, comentar e, claro, ativar o sininho. Fiquem todos com Deus e até mais. Obrigado.